Boa tarde. Iremos iniciar escutando a Ave Maria e logo após a leitura e o comentário do Evangelho segundo o Espiritismo com a participação de Dona Gislaine Protásio. Olá, irmãs queridas, irmãos, companheiros de Ideal Espírita. Mais uma vez estamos aqui reunidos sob as bênçãos do nosso amado e querido Mestre Jesus Cristo, rogando as suas bênçãos para que os nossos propósitos de evolução espiritual sejam atingidos, que nós não percamos o foco nos nossos trabalhos de ascese espiritual. Hoje, no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, estamos dando início ao capítulo 8º. Bem-aventurados os que têm puro o coração.
simplicidade e pureza de coração. Bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 8. Apresentaram-lhe, então, algumas crianças, a fim de que ele as tocasse, e, como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E, depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Mateus, capítulo 13, capítulo 10, versículos 13 a 16. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como o da humildade. Poderia parecer menos justa essa comparação, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições de que se não tenha despojado em suas precedentes existências. Só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo da verdadeira pureza. É exata a comparação, porém, do ponto de vista da vida presente, porquanto a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí o não dizer Jesus, de modo absoluto, que o reino dos céus é para elas, mas para os que se lhes assemelhem. Pois que o espírito da criança já viveu, porque não se mostra desde o nascimento, tal qual é. Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados especiais, que somente a ternura materna lhe pode dispensar. Ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e assim era preciso que fosse, para lhe cativar a solicitude. Ela não houvera podido ter-lhe o mesmo devotamento e, se, em vez da graça ingênua, deparasse nele, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e, ainda menos, se lhe viesse a conhecer o passado. Aliás, faz-se necessário que a atividade do princípio inteligente seja proporcionada à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, como se verifica nos indivíduos grandemente precoces. Essa a razão por que, ao aproximar-se-lhe a encarnação,
o espírito entra em perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando por certo tempo numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. É necessário esse estado de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida e para que esqueça, em sua nova existência, tudo aquilo que a possa entravar. Sobre ele, no entanto, reage o passado. É assim que o espírito renasce melhor, mais forte, moral e intelectualmente, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias tomam gradualmente impulso. À medida que os órgãos se desenvolvem, pelo que se pode dizer que no curso dos primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, por se acharem ainda adormecidas as ideias que lhe formam o fundo do caráter, durante o tempo em que seus instintos se conservam amodorrados. Ele é mais maleável e, por isso mesmo, mais acessível às impressões capazes de lhe modificarem a natureza e de fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa que incumbe aos pais. O espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência e assim Jesus está com a verdade quando, sem embargo da anterioridade da alma, toma a criança por símbolo de pureza e de simplicidade. Pecado por pensamento, adultério. Aprendestes que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. A palavra adultério não deve ser absolutamente ser entendida aqui no sentido exclusivo da acepção que lhe é própria, porém, num sentido mais geral. Muitas vezes Jesus a empregou por extensão para designar o mal, o pecado, todo e qualquer pensamento mau, como, por exemplo, nesta passagem. Porquanto, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, dentre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado dos santos anjos, na glória de meu Pai. Mateus capítulo 8, versículo 38. A verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento, porquanto aquele que tem puro o coração nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Esse princípio suscita naturalmente a seguinte questão: sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza? Cumpre se faça aqui uma importante distinção. À medida que avança na vida espiritual,
A alma que enveredou pelo mau caminho se esclarece e se despoja pouco a pouco de suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade que demonstre, em virtude do seu livre arbítrio. Todo pensamento mau resulta, pois, da imperfeição da alma, mas, de acordo com o desejo que alimenta de depurar-se, mesmo esse mau pensamento se lhe torna uma ocasião de adiantar-se, porque ela o repele com energia. É indício de esforço por apagar uma mancha. Não cederá se apresentar oportunidade de satisfazer ao mau desejo. Depois que lhe resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória. Aquela que, ao contrário, não tomou boas resoluções, procura ocasião de praticar o mau ato e, se não leva a efeito, não é por virtude de sua vontade, mas por falta de ensejo. É, pois, tão culpada quanto o seria se o cometesse. Em resumo, naquele que tem sequer naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Naquele a quem essa ideia acode, mas que a repele, há nesse pensamento se compraz. O mal ainda existe na plenitude da sua força. Num o trabalho está feito, no outro está por fazer-se. Deus, que é justo, leva em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Verdadeira pureza, mãos não lavadas. Então os escribas e os fariseus, que tinham vindo de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: Por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem as refeições? Jesus lhes respondeu: Por que violais vós, outros, o mandamento de Deus, para seguir a vossa tradição? Porque Deus pôs este mandamento: honrai o vosso pai e a vossa mãe. E este outro: seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavras ultrajantes. E vós outros, no entanto, dizeis: aquele que haja dito a seu pai ou a sua mãe, toda oferenda que faço a Deus vos é proveitosa, satisfaz a lei. Ainda que depois não honre nem assista o seu pai ou a sua mãe, tornam assim inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou de vós Isaías quando disse: Este povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. É em vão que me honram, ensinando máximas e ordenações humanas. Depois, tendo chamado o povo, disse: Escutai e compreendei bem isso. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é que o macula.
O que sai da boca procede do coração, e é o que torna impuro o homem, porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, a fornicação, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Estas são as coisas que tornam impuro o homem: o comer sem haver lavado as mãos, não é o que torna impuro. Não é o que o torna impuro. Então, aproximando-se dele, disseram-lhe seus discípulos: Sabeis que, ouvindo o que acabais de dizer, os fariseus se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: Arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz outro, caem ambos no fosso. Mateus capítulo 15, versículos 1 a 20. Enquanto ele falava, um fariseu lhe pedia que fosse jantar em sua companhia. Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu entrou, então, a dizer consigo mesmo: Por que não lavou ele as mãos antes do jantar? Disse-lhe, porém, o Senhor: Vós, outros fariseus, pondes grandes cuidados em limpar o exterior do corpo e do prato. Entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois! Aquele que fez o exterior não é o que faz também o interior? Lucas, capítulo 11, versículo 37 a 40. Meus irmãos amados, nestas lições deste capítulo, bem-aventurados os que têm puro coração, a simplicidade e pureza de coração. Então, Jesus enfatiza a importância da simplicidade e pureza do coração. Inclusive, ele ressalta sobre o pecado por pensamento. O pensamento é uma força muito forte, uma energia muito forte. Então, como Jesus nos coloca, há o pecado por pensamento, não apenas por ação. Se eu penso mal, eu estou emitindo aquela onda mental que é possível se concretize, contribuindo inclusive para uma psicosfera beligerante, uma psicosfera pesada. O pensamento deve ser vigiado, assim como nossas ações. E é a nossa vontade, através do livre-arbítrio que nos foi dado pelo Criador, que nós vamos vigiando os nossos pensamentos, para que sejamos cada vez menos orgulhosos, menos irascíveis, menos prepotentes, e que a humildade, a paz, esteja sempre a conduzir os nossos passos. Quando Jesus fala sobre a sabedoria divina,
que as crianças, que são muitas vezes espíritos mais velhos que os pais, mas o Criador nos manda aquela criancinha tão tenra, tão necessitada, tão mimosa, é para auxiliar os pais, especialmente as mães, na condução desses seres que os pais têm como responsabilidade conduzi-los na ética, na moral, no caminho do bem. Então, se esta criança nascesse com um aspecto que ela já tem como espírito milenar, muitas vezes, fica difícil para os pais educar. Mas quando uma criança nasce, todos se enchem de ternura, todos os corações ali ao redor se, se engrandece, todos os corações que estão ali ficam amorosos ante aquela criancinha tão dependente, tão tenra, tão necessitada de nossos cuidados. E aí os nossos corações amolecidos vai cuidar cada vez melhor desses seres que vêm para os pais educarem. Os pais, e quando nós já estivermos assumido de fato que fazemos parte de uma família universal, então todos vão se envolver com a educação destes seres tão pequenos, tão tenros que vêm para serem educados. E quando Jesus disse: "Deixai vir a mim as criancinhas", então, para que se entre no reino dos céus, é preciso que nos façamos iguais a uma criança, com o coração puro, com o coração leve. A pureza de coração é muito importante para que continuemos crescendo e nos desenvolvendo espiritualmente. Meus irmãos, que tenhamos, sob as bênçãos de Jesus, boas reflexões, que o nosso irmão Caboclo Pele Vermelha nos ajude nestas reflexões. Gislaine Protásio, para a Comunidade Espírita Cristã Pele Vermelha.